Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor Jesus. E o final de semana, como foi? Foi maravilhoso, né? Todos em paz, em casa, com saúde, né? Juntamente com os familiares, né? Então, hoje são 5 de outubro, né? O mês das crianças, né? O mês que se comemora o Dia das Crianças, tá? Então, viram como a mesa da tia Vera hoje tá bonita? Com ursinhos, boneca, né? Então, a todos vocês, meus queridos alunos, né? Franciele, Levi, Maria Eduarda, Fernando, Susan, Rafael, Vitor Emanuel, Pedro Miguel, Nicolas e Liana. Então, um abração, tá? E vocês estão todos aqui no meu coração, tá bom? Então, uma ótima semana a todos, né? Que essa semana seja cheia de muitas alegrias e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa semana com o nosso livro de português na página 265, tá certo? Ok? Todos já providenciaram aí, tá? Então, vamos lá. Hoje, gente, vamos ver a parte da gramática do nosso livro de português, onde irá falar sobre o quê? Sobre o sujeito e o predicado, né? Quem são esses, tia? Esse sujeito e esse predicado, quem são? Então, vamos saber agora, né? Olha, gente, aqui nós temos o quê? Ó, o sujeito, né? Quem é o sujeito, né? É o ser de quem se fala, tá? Então, é o ser de quem se fala. Quem é o predicado? É tudo que se fala sobre o sujeito, tá? Então, olha, eu tenho aqui, ó, a galinha quer ruas cheias de minhocas, né? Então, quem é o sujeito dessa frase? Quem é que quer a rua cheia de minhocas? Quem é? É a galinha, Então, a galinha é o sujeito. É de quem está se falando, né? Certo? E o que é que a galinha quer? A rua cheia de minhocas, né? Então, eu retiro o sujeito, tá? E o que sobra da frase é o quê? É o predicado. Então, aqui nesse caso aqui, quem será o sujeito? A galinha, né? Quem será o predicado? Quer ruas cheias de minhocas, tá certo? Então, o sujeito é de quem se fala. Aqui no caso eu estou falando de quem? Da galinha, né? E o predicado é o quê? É tudo que se fala sobre o sujeito, né? Então, o que é que eu estou falando aqui sobre a galinha? Que ela quer as ruas cheias de minhocas, tá certo? Quando eu digo assim, ó, Pedro joga com seus amigos, né? Então, Pedro joga com seus amigos, né? Aí eu faço a pergunta, quem joga com seus amigos? Pedro. Então, Pedro é o ser de quem se fala. Então, o ser de quem se fala é quem? É o sujeito. Nesse caso, que eu dei o exemplo aí, quem é o sujeito? Pedro, né? Pedro. O que é que Pedro faz? Ele joga com seus amigos. Eu retirei o sujeito, o que sobrou foi o quê? É predicado, tá? Então, Pedro é o sujeito, porque é de quem eu estou falando, né? Tá? E o predicado é o quê? É tudo que se fala sobre o sujeito. O que foi que eu falei sobre o Pedro? Que ele joga bola com seus amigos, tá certo? Então, isso aí é o predicado. Ok? Nós temos aqui, quem realiza a ação da oração é quem? É o sujeito, tá? Tudo aquilo que se informa do sujeito da oração é o quê? É o predicado, tá? Que eu acabei de falar. O sujeito é o ser de quem se fala, tá? E o predicado é tudo que se fala de quem? Tudo que se fala sobre o sujeito, tá? Então, Vera explica a tarefa, tá? Então,
Quem é que explica a tarefa? Quem é? Então, Vera. Então, Vera vai ser o quê? É o sujeito, né? Porque é de quem eu estou falando, tá? O que é que eu falo sobre a Vera? Que ela explica a tarefa. Então, explica a tarefa vai ser o quê? Vai ser o predicado, tá certo? Nós temos aqui na segunda questão, temos assim, ó. Senhor Arthur preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas, né? Aí nós temos aqui a pergunta. Quem realiza a ação dessa oração? A ação é o que? É o verbo, né? Então, quem é que realiza? Ó? Quem é a ação aqui, né? Preparou, né? Quem foi que preparou? O Senhor Arthur, não é isso? Que ação foi realizada? O que foi que o seu Arthur fez? O que foi? Ele preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas, né? Então, aqui no caso, o senhor Arthur vai ser o quê? Vai ser o sujeito, né? E o predicado vai ser o quê? Preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas, ok? Vamos ver aqui na outra página, na página 266. Nós temos aqui, ó, complete as orações acrescentando um sujeito. Dica, o verbo sempre deve concordar com o sujeito, né? Tá? Então, aqui na frase, nós temos só o quê? Nós temos só o predicado. Está faltando o quê? O sujeito, tá? E o sujeito, gente, ele tem que concordar, o verbo, ele tem sempre que concordar com o quê? Com o sujeito, tá? Ok? Então, se eu tenho assim, ó, chegaram antes da hora. Então, chegaram, né? Chegaram, então quer dizer que é mais de uma pessoa, né? Então, eu posso colocar assim, os meninos chegaram antes da hora. Combina? Combina, tia, tá combinando, né? Então, as crianças chegaram antes da hora, tá? Porque, então, chegaram, você vê que está o quê? No plural, né? Chegaram, as crianças, exemplo, as crianças chegaram, né? Então, tem que combinar, tá certo? Na B eu tenho assim, não avançou o sinal vermelho. Então, eu posso colocar assim, o motorista não avançou o sinal vermelho, tá? Eu posso colocar assim? Posso, combina, né? Então, o pedestre não avançou o sinal vermelho. Então, você vai completar do seu jeito, mas que o sujeito, ele combine aqui com o quê? Com o predicado, né? Tá certo? Dica, ó, o verbo sempre deve concordar com o sujeito, tá? Eu posso dizer assim, ó. A criança chegaram antes da hora? A criança chegaram? Posso? Não, tia. Por quê? Porque o verbo, ele não está concordando com o quê? Com o sujeito, Então, tem que combinar, tá certo? Na quarta questão tem assim, ó. Crie um predicado para cada sujeito e forme orações. Não se esqueça de acrescentar o verbo, né? Porque a oração, ela tem que ter o quê? Um verbo, tá certo? Aqui nós temos o sujeito e você vai colocar o quê? O predicado. Então, eu posso colocar assim, o professor explicou a prova rapidinho, né? Então, quem é o verbo aí? O professor explicou, né? Então, explicou é o verbo, que é do verbo explicar, né? Da primeira conjugação, tá certo? Na quinta, você observe as figuras e escreva um predicado formando orações. Do mesmo jeito aqui, certo? Tem o sujeito, você vai escrever o quê? O predicado, tá? Na sexta questão, você vai fazer o quê? Circular os verbos e separar o sujeito e o predicado das orações, tá? Então, eu vou explicar só aqui o item A. Meus pais farão uma longa viagem, né?
Quem é o verbo? Quem é a ação? Farão, que é do verbo que? Fazer, né? Quem é o sujeito? Meus pais. Quem será o predicado? Você retirou o sujeito, meus pais. O que foi que sobrou? Farão uma longa viagem. Então, será o quê? Será o predicado, tá certo? Na 7ª questão, agora você é o sujeito. Complete as orações com ações que você realiza nas seguintes situações. Eu acordo e... Você vai completar com o quê? Com as orações com ações que você realiza das seguintes situações, tá? Eu acordo e tomo meu café. Então, tomo banho, né? Aí você vai completar com o restante aí, tá certo? Então, gente, vocês irão fazer da página 265 até a página 267, tá certo? Um beijão e até a próxima.